Olá, boa tarde a todos, boa tarde Boituva, boa tarde Brasil, boa tarde planeta Terra. A toda a nossa audiência, muito obrigada. Gostaria de pedir desculpas, nós tivemos um pequeno probleminha técnico de som e por isso a gente está recomeçando o programa agora. Então, antes de começar, eu gostaria de agradecer a todos os nossos apoiadores, a Ângela, do Espaço Ângela, que produziu meu figurino, ao Estúdio W Lopes, onde eu fiz o meu cabelo, a minha maquiagem, a Camila, minha maquiadora, a Cris, que fez o meu cabelo, a Valquíria, que é a dona do Estúdio W Lopes. Muito obrigada a todos os meus apoiadores e um grande beijo para vocês. E hoje o nosso programa está super alto astral com a dona Jacira Camargo, essa artista carismática de Boituva. E hoje vocês vão conhecer, e quem já conhece vai poder desfrutar de todas as histórias engraçadas e todas as peripécias que ela já fez nessa trajetória, nessa carreira e nessa vida, que é uma pessoa que tem muito para compartilhar com a gente. Boa tarde, Jacira. Boa tarde, Mariela. Boa tarde, Boituva. Boa tarde, amigos do Face. Boa tarde, meus grupos queridos, grupo da Cleide Regina, grupo das escolas, grupo das festas, grupo do Sejuque. Boa tarde a todo mundo. Gente, a Jacira Camargo, atualmente, ela é cantora do Coro Municipal de Boituva, cantora da Escola de Música Evolution, coordenadora do Grupo Carinhoso do NUT. Desse cargo ela está em um período de descanso e ela é muito conhecida na cidade por conta do duo Jassanã. Era uma dupla, era ela e mais uma cantora, a Ana Pamonheira, não é isso? Isso, do Ficaram Jassanã. muito conhecidas na Jaciriana. cidade. E ela começou a carreira artística muito cedo, a gente já bateu um papo, ela me contou um pouco, e eu estou assim muito feliz de poder ter a honra de te entrevistar hoje. Jacira, muito obrigada pelo convite, por ter aceito o meu Eu que convite. agradeço ter a oportunidade de contar um pouquinho da minha história. Conta pra gente, como começou sua carreira artística? Nossa, muito cedo. Eu tinha 5 anos, já tinha minha veia artística, já vem de família, tinha família, minha família, meus pais, meu pai, meus parentes próximos eram músicos lá em Tatuí, Ah, você vem é, de uma família de de músicos músicos. já. Então meu pai, já desde que ele percebeu que eu tinha uma pequena afinação, 5 anos, né? Não tinha muita coisa para mostrar, não. Mas ele gostou, ele achou que eu tinha bagagem para seguir carreira, começou assim a me levar em festinhas, casamento, sabe essas festas de São Roque, São Pedro, que tem aqueles palanques grandes que a gente sobe e canta. E aí Ele, você pequenininha ia ele me lá, levava, pegava o eu microfone. subia a escada, não queria nem saber se podia, ia subindo, cantando. Nossa, ele pedia para mim, canta essa, e eu ia fazendo a vontade dele. Aí depois eu parava e falava, quanto que eu ganhei? Falava para ele, né? Eu sempre Criança perguntava. esperta, ela não É, queria trabalhar de graça. às vezes ele me dava dinheiro e dizia que eu tinha ganhado para me incentivar, né? Então, Uhum. eu me lembro que com essa de ganhar dinheiro, eu fui mal, aí não pode, né? Porque fica mal acostumada. Com essa de ganhar tostão, que aquele tempo era tostão. Eu me lembro de uma fase de uma época que meu tio, um tio que eu tinha, irmão da minha mãe, que era alcoólatra, sabe? Ele dizia para mim, você ganhou dinheirinho hoje? Eu falei, eu ganhei, eu fui lá na festa e cantei e ganhei. Então faz o seguinte, empresta para mim? Não, não empresta. Ele falou, cante uma música então para mim, que eu vou dar mais um tostão para você, você completa, você ganha mais um tostão de mim. E eu, muito tontinha, acreditei. A primeira vez ela até me deu, sabe? Eu cantei para ele. Eu acho que na época foi uma música bem antiga, parece que até era Dominique. Não tenho bem certeza. É. Eu cantei para ele. A primeira vez. A segunda vez que ele pediu mais uma música, eu fui cantar, ele tomou o tostão da minha mão e foi pro bar. Eu Olha. fiquei chorando, brava.
E comecei a ficar mais esperta. É o tipo de coisa que a criança não esquece, Não, né? não esquece. Olha, não prometa nada para criança, que criança guarda, viu? Criança Aí, gosta de ganhar ah, presente, fica né? quieto, Ganhar imagina. moedinha, ganhar Nossa. presente. E agora a gente só canta por amor à arte, que coisa, né? Por que será que na infância é diferente, né? Engraçado que depois passou uma época aí, minha mãe percebeu que eu estava com uns trocadinhos a mais e falou assim: Ah, eu estou precisando comprar macarrão, você não empresta para mim uns trocadinhos aí, seu, umas moedinhas? Eu falei: depende se a senhora me devolver logo. Olha só, eu arrumei Tinha para uma minha mãe. condição. Minha mãe. A minha mãe, coitadinha, para que eu fui fazer isso, né? Cobrar a mãe, imagine. É maldosa. Ah, ingênua, criança. Aí ela comprou macarrão, ficou feliz da vida, né? De certo, ela não tinha mesmo aquele dia o dinheiro que ela precisava. Mas você acredita que eu cobrava ela por causa do macarrão? Acredito. Não tem E aí cabimento, depois, né? eu achei muito legal uma coisa que você me contou, que era um projeto social, né? Digamos assim, para agradar as crianças na época do Natal. Ah, Que sim. você saía de Fusca Isso. distribuindo balas para as Isso. crianças, é isso? Quando era Papai Noel, quando fazia Papai Noel, acho. Vai ver. É isso mesmo. Então, aí Ah, eu já era casada, já tinha filhos. O Papai Noel eu comecei depois de casada, entregar Gente, ela Papai fazia Noel. Papai Noel, assim, Eu tipo, fiz. você quer contratar um Papai Noel para ir na sua casa. As Eu pessoas fazia. contratavam a Mamãe Eu Noela, era né? magra, né? Eu era magrinha. Mas ela se vestia de Papai Noel com barba e tudo. Bah, com certeza, fazia tudo Olha! certinho. Até meu marido pegava um Fusca 69 que eu tinha e me levava nos lugares quando eu não podia dirigir. Eu ia e nas casas particulares que me pediam, também nas escolas. Nas escolas eu sentava num banquinho e as crianças vinham pegar o presentinho e as balas que eu ganhava da cidade, dos comércios da cidade e eu dava de presente. As balas eu conseguia doar, sabe? Alguma coisa. Eu só não conseguia doar muito porque é cidade. Na época eu tinha 20 mil habitantes aproximadamente, né? Nossa. Mas eu fiz Hoje Papai aqui em Noel. Boituva nós temos na faixa de quê? Uns 50 mil? 60. Quase 60 mil já, Não né? dá para agradar a criança muito fácil, não, viu? Tem que pedir ajuda, com certeza. Mas então, nesse Papai Noel, eu fiz muito tempo. Mas eu parei logo, assim, eu só fiz 12 anos, é muito tempo, até que foi, né? 12 anos, aproximadamente 12 anos. Eu parei porque, além de eu estar bem já gordinha, não aguentar mais ficar presa dentro de uma fantasia, a última casa que eu fui, um cachorro mordeu meu calcanhar. E eu fiquei com trauma de cachorro me pegar, então parei. Com o Papai Não, Noel eu levar parei. mordida de cachorro não dá, né, gente? Não, não dá. Realmente. Então, na minha juventude, tinha uma coisa, sabe? Eu gostava muito de brincar e tal, mas eu não levava um desaforo para casa. Tanto é que quando eu fui na Rádio Educadora de Limeira com meu pai, eu tinha 13 anos, meu pai me levou para cantar na Rádio Educadora de Limeiras. E me comprou um sapato verde para mim. Eu fiquei toda feliz, sapato novo, né? Mas ele não tinha gosto, né, coitadinho. Comprou um sapato verde para mim. Pai sofre, mãe E sofre. um sapatinho Olha de isso. salto verde. Eu tinha 13 anos apenas. Eu fui na Rádio Educadora de Limeiras, cantei. E também tem uma coisa, viu, Mari? Na cidade de Tatuí, na minha época, na minha juventude, só se cantava músicas mexicanas. E eu aprendi 40 músicas mexicanas. Então, e fui na rádio, cantei. Depois que eu terminei de cantar, veio uma menina assim da minha idade, mais ou menos, e me perguntou: quando que você vai voltar aqui na rádio? Eu falei: se eu for convidada mais uma vez, eu volto. Espere amadurecer seu sapato, depois você vem. Por Ai, que quê? afronta. Por quê? Comentário venenoso. Eu tirei o sapato e joguei na plateia. Olha, não pegou nela porque foi muita sorte. Invejosa, era inveja, eu isso, achei eu tenho assim de mau certeza. gosto ela fazer essa pergunta para mim. Muita maldade. E dos 13 aos 18, eu fiz muito calor, muito teatro. Fazia teatro no Grêmio Estudantil Dramático Tatuiense, calouros na rádio. Já trabalhei na rádio dos 14 aos 18, né? Dos 13 aos 18. Na rádio, mas você fazia locução? Na rádio eu fazia apresentação de programa ao vivo. Era aos 17 anos mais ou menos, eu fiz Alma Cabocla, Encontro de Caboclo, acompanhada do Finfele, que era um apresentador também da época. O meu apelido era Belita. Belita e o Finfele. E aí vocês comentavam Fazia. as músicas, Nossa, anunciavam a gente chamava. as músicas. Eu fazia abertura vestida de palhaço. E todas as vezes que eu
me vestia de palhaço, eu cantava ou A Vida do Artista ou Picadeiro da Vida. Eram Olha. duas músicas que teriam que ser cantadas mesmo vestida de palhaço, sabe? E aí a gente chamava os convidados, era programa de auditório na rádio, difusora de Tatuí, eu me lembro tudo, ZYL5 Rádio Difusora de Tatuí, a emissora que opera na frequência de 1580 quilociclos. Era isso, Então a rádio ela era transmitida para os Transmitida. ouvintes, mas existiam programas. As Existia pessoas esse programa sentavam ao lá e vivo. ficavam assistindo como se Nós fosse um fazíamos show. novelinha no estúdio, fazia barulho de cavalo na mão, assim, em cima de uma escrivaninha. Gente, Fazia era esse- outra época, um Nossa, tempo era que não muito volta diferente. mais, né? Não, dá muita saudade, porque a gente sofria, porque não tinha tantos, né? Não era como agora, que tudo você tem na mão, tudo pronto, né? Tem até dublador para você fazer as coisas, não tem mais como você sofrer, né? Mas antes, no meu tempo, não tinha, não. Eu fazia muito teatro, eu me lembro que eu fiz Canção de Bernadette, O Céu Uniu dos Corações, eram teatros, dramas que falavam, né? Mas isso Tudo antes do essas foram 18. as peças que você escreveu? Não, essa não era minha, não. 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 Essa você atuou como Atuava uma atriz mesmo. como atriz lá nesse Grêmio que eu fazia parte. Gente, ela é cantora, ela é compositora. Ela participou do concurso do hino de Boituva. Ganhou em terceiro lugar. Quarto lugar? Eu fiquei entre os 10. Parece-me que é quarto. Ficou entre os 10, quase ganhou. Mas teve um outro concurso depois que ela ganhou, que foi do hino de Iperó. Esse foi meu. É de autoria dela. Meu. Esse é meu mesmo. Letra e música. Letra e música. Eu aprendi que a autoria não é a letra, né? Não, a letra é o seguinte, é que eu fiz a letra e a música, eu tinha uma fita cassete que eu tinha feito Boda de Ouro da minha sogra. E nessa Boda de Ouro eu escrevi a história da vida dela e coloquei uma música que veio na minha cabeça. Certo. E guardei essa fita. E com o tempo eu vi o histórico da cidade de Iperó, gostei do histórico, estava tendo inscrição para o hino da cidade, eu me inscrevi, e aí eu falei, para que eu vou usar, para que eu vou usar outra coisa se eu tenho o hino da Boda de Ouro da minha sogra? Aí o que eu fiz? Eu levei para o seu Lauro Altes, ele apoiou, gostou, ele fez a partitura para mim, todos os arranjos musicais, saudoso Lauro Altes, que não me esqueço jamais, foi um grande amigo meu. E com isso o hino saiu, né? Com a colaboração do Lauro, o hino saiu. Aí eu estava trabalhando no NUT quando foi em 92. Eu trabalhava até na época, à noite em Peró, eu dava aula de artes em Peró. E de dia eu trabalhava na Secretaria de Saúde, que foi a minha, né? A sua formação acadêmica é de educação artística. Educação artística, fiz o magistério, não posso esquecer que devo muito ao magistério, porque para mim, educação artística não foi a melhor coisa que eu fiz, foi o magistério. Que o magistério, quando na minha época, era magistério mesmo. Eu nunca vou esquecer de um trio 3D, Dirce Doriguelo, Darcy Marins e Dalva Sarturelli. Todas foram minhas professoras. E todas viam em mim uma atriz. E todas trabalhavam comigo com teatro, me levavam para cá, para lá, me dava força para me aumentar. E também tinha uma coisa. O magistério, você tinha que ter nota para teatro, na minha época. Educação artística, você tinha que fazer alguma coisa. Era obrigado a fazer um teatro. Então, reforçou muito mais as minhas vontades, que eu já tinha mesmo, né? E com isso, eu escrevi a primeira história, O Jardim do Amor, por causa da Dalva Sarturelli. Então, você recebeu muito estímulo das suas professoras para sua carreira artística, foram né? fundamentais na minha vida, as três. Mas depois que eu fiz artes, eu fui trabalhar em Iperó, lá com artes, depois com o meu diretor José Hamilton, assim, uma pessoa muito carismática, que eu gosto muito. E lá eu comecei a fazer concurso, brincar com as crianças, fazer teatro também, montei grupo, montei coro, montei grupo de coral. E aí começou assim, de lá para cá só foi fazendo as minhas peripécias. E aí, gente, ela tem 4 filhos, ela tem 2 Desculpa, meninos... tossir, porque eu tô com problema alérgico. Boituva sabe disso. Tava um tempo muito seco, né? Essa noite deu um temporal aí que choveu. Olha, ainda bem que o festival acabou, senão eu ia desmaiar no palco. Acho que a chuva de 3 meses choveu tudo nessa madrugada, mesmo, gente.
Então, ela tem 4 filhos, 2 meninas, 2 meninos, né? Que já estão bem crescidinhos. Nossa, e foram tudo artista, viu? Todos artistas? Antes de virarem professor de física É. e de nutrição, eles eram artistas. Todos da música também? Dois faziam música, que era o Uca, né? Que é o Joiomir Pereira Camargo, o professor Uca, e o Levi Pereira Camargo, que é o Juninho. Os 2 irmãos, eram os irmãos Camargo. Olha. Eu não saía sozinha, não, filha. Depois que eu casei e tal, demorou um tempão, eles cresceram. O Uca eu fiz até gravar um compactozinho, viu? Na época, eu fiz. Oh. E, nossa, me arrependo, né? Porque não era isso que ele queria. Ele queria ser artística. jogador mesmo, né? Eles eram irmãos Camargo e as meninas eram as gatinhas de Boituva, dublagem. Conta mais um pouco pra gente sobre essa época, né? Você falou do rádio e você teve algumas participações também em programas de TV. Conta aquela história que você ganhou Gente, vocês pensam que sorteio de programa de televisão é mentira? Não, é verdade e é só para quem tem muita sorte. A Jacira teve muita sorte no programa do Flávio Cavalcante, não, da Lolita, né? O primeiro que você ganhou o carro. Ayrton Rodrigues e Lolita tem razão. Olha, tirei o microfone porque estava tossindo, viu? Então, sabe, eu trabalhava no Garrafão como garçonete nessa época e eu estava noiva. Então, eu não tinha, assim, muito juízo para guardar dinheiro. Não gostava de guardar, mas precisava, né? E tinha uma cozinheira que era muito minha amiga, chamava Clotilde Correia. Ela guardava minhas caixinhas. Ela tinha o juízo que eu não tinha. Ela era sua agente financeira. Nossa, que belezinha essa menina, viu? Então, e ela guardava minhas caixinhas. E um belo dia ela comprou um carnê para mim e para ela. Ela pagava direitinho o meu e o dela ela parou de pagar. Então, todas as caixinhas que eu ganhava, eu era garçonete e ela cozinheira. Ela guardava as caixinhas e num dia, uma época, ela pagava direitinho. Um dia chegou um casal, 2 senhores lá de branco, para almoçar no Garrafão. E ela queria que eu perguntasse para eles se eles eram da cidade, se eles tinham alguma coisa na cidade para fazer, porque, na verdade, nós duas estávamos procurando outro emprego, mas a gente não sabia com quem conversar, né? Aí eu perguntei para o senhor, ele falou, não, eu sou da como é que é o nome? Excelsior, para a TV Excelsior. Não, não me lembro o nome agora. Não me lembro que TV que era, viu? Eu sou do programa do Ayrton Rodrigues, do Lolita Rodrigues. Eu falei, mas vocês estão fazendo o que na cidade? Aí estamos procurando uma premiada aqui na cidade, que ganhou um carro e mora aqui em Boituva. Eu falei, ai, que bom. Então, quando vocês forem... Mas eu não estava dando muita importância para os 2, não, porque eu estava atendendo um salão, sabe? Mas a minha cozinheira, a nossa cozinheira lá, queria que eu perguntasse. Mas você não perguntou mais nada e tal. Eu falei, na hora que eles forem saindo, eu pergunto. Eles estavam prontos para sair, eu perguntei, quer contar para mim o nome da premiada? Eu tenho uns 3 anos de garçonete e conheço a cidade, porque a cidade é pequenininha. Falei, né? Eu vou contar para você então. Daí ele foi, mas fazendo um pouco caso, sabe, o senhor lá. Aí eles foram no carro, trouxeram a pasta e começaram a folhear a pasta. Aí eu folheando a pasta, ele falou assim, o nome da premiada é Jacira Vieira Camargo. Aliás, minto, filha, desculpe, eu sou Camargo agora. Eu era solteira. Era o nome de solteira. Era Jacira Vieira dos Santos. Vieira dos Santos. Eu falei, mas esse é meu nome. Ele falou, como assim? Eu falei, é meu nome, eu sou Jacira Vieira dos Santos. Não sei se tem outra Vieira dos Santos aqui na cidade. Aí ele falou, vamos ver então, você tem seu carnê aí? Quem diria? Imagina que eu estava com o carnê na mão. Aí a minha amiga lá da cozinha ficou triste, porque ela nem sabe, ela ficou preocupada, porque eu devo ter jogado esse carnê. Esse carnê foi, sabe onde que foi aparecer? Onde? Lá na casa da minha mãe, no quintal do Ari Vercelino, dentro daquela chácara que tinha a mina d'água hoje, lá que meus pais moravam. Dentro de um armário velho, cheio de sapato. Olha. Quando eu abri o armário, os sapatos caíram tudo no chão. E o carnê caiu junto. Você já pensou 2 homens de branco, lindamente perfumado e arrumado, pisar num barro daquele, chovendo, para ir até minha casa comigo, para descobrir se de fato eu era mesmo a ganhadora? É muita história para contar. Olha, muita sorte ter achado esse foi carnê. Muita sorte.
Conclusão, o carnê apareceu. Aí ele começou a olhar e falou janeiro, fevereiro, março. Mas não falava março. E março é o mês, né, do prêmio. Janeiro, fevereiro. A senhora não pagou março? Falei, a moça lá pagou, acho que pagou. E ela tinha pago tudo mesmo. Parou dela e pagou o meu. Olha que moça, hein? E aí ganhou um carro. Daí é o seguinte, o prêmio foi 1,5 carro, na verdade, porque era um carro e a metade era mercadorias. Como eu já tinha móveis, porque estava noiva para casar, eu quis completar e pegar 2 carros para construir. Aí meu marido, meu namorado, na época eu levei namorado, conversou aí com um vendedor aí, comprador de carro, ele já foi junto e a gente já pagou. Acabou pegando em dinheiro, então, vendeu? Não, nós pegamos o carro, passamos para ele depois e por incrível que pareça, na hora você não pensa para fazer, né? O cara que comprou os meus carros, vendeu os meus carros, para minha ex-patroa aqui na cidade, que eu podia muito bem eu ter vendido, e o outro para Célia Lourdes Vercelino, que morava comigo. Olha. É brincadeira uma coisa dessa, coisa do destino mesmo, né? Coisas da vida, né? Coisas da vida. Um azul arara e um ocre marajó. Olha, até a cor eu lembro. Marajó era o nome do carro? Ocre marajó era a cor. Ah, era a cor? Era a cor. Que carro que era? Fusca. Eram 2 Fuscas? 2 Fusca. Mas nós pagamos para receber os 2. Aí eu fiquei muito conhecida, porque a mulher moça que ganhou carro, minha mãe era cozinheira do Garrafão, uns caras encontrou com ela na rua. Ai, a senhora não quer comprar carnê? Não posso. Ai, compra, uma moça na cidade ganhou. Ela falou, sei, foi minha filha. Ah, pois então você vai fazer um arroz com frango para nós. Cercou os caras cercaram ela, sabe? Foi uma história muito engraçada. Mas engraçado foi porque depois que eu fui buscar esses carros. Para buscar esses carros, eu tive que ir, né? Como mesmo vendendo o comprador junto, eu tinha que ir. Quando eu cheguei em São Paulo, no Clube dos Artistas, só porque eu sabia que eu ia aparecer na televisão, olha, eu tinha um cabelo lindo, eu era magra, puxa vida, eu me vestia bem. Você acredita que eu pus tudo errado só para ficar diferente? Eu pus uma peruca horrorosa, para dizer que eu estava bem de peruca. Eu comprei um conjunto verde de lã, quase morri de calor quando aqueles holofotes paravam em mim. Eu suava. Isso foi o quê? No dia do programa para receber o prêmio? Para receber o prêmio, porque tinha o lugar certo onde os premiados ficavam. Eu fiquei entre os premiados. E eu fiquei tão presa por causa da roupa quente, mas eu não esquecia de fazer assim quando passava o holofote na minha cara, assim, sabe? Eu mexia, fazia assim, toda, sabe? Ficava feliz. Mas muito calor, muito calor. O importante é que eu conheci de perto os artistas que eu queria. Amava aqueles cantores e eu cheguei a ficar perto de todos eles. Luiz Américo, Cláudia, Ângela Maria, Ronifon. Ronifon na época era ainda novo, era o príncipe, né? Que falavam. Então, eu vi muitos artistas. Martinha, nossa, eu gostava muito da Martinha. Foi uma honra, eu vi todos né? esses artistas de perto, porque eu estava participando de um programa como premiada, né? Então, aí no dia seguinte foi o Almoço com as Estrelas. Também participei, almocei com as estrelas. Mas tudo por causa do prêmio, não foi por causa de talento meu, nada. Esse foi por causa desse prêmio. Mas o talento estava aí junto e com de certeza foi puxando, foi né? a lei da atração, né? Isso. E o programa do Flávio Cavalcante? O do Flávio Cavalcante já tinha também os filhos. Eu mandei uma poesia para o programa dele. O nome sobre o Elefantinho da Sica. Olha, não sei se você. Então, escreveu uma poesia. Escrevi uma poesia de 30 cidades e eu fiquei em primeiro lugar. Aí apareceu um dia um cara, aliás, não foi assim. Eu encontrei uma amiga numa festa junina e ela me falou. Eu estava levando meus filhos para dublar na festa junina e mais umas crianças para fazer show. E uma amiga me encontrou e falou, você viu você na revista Cláudia? Eu falei, por que eu estou na revista Cláudia? Nem conheço a revista Cláudia. Você apareceu na revista Cláudia. Eu falei, mas aqui que eu estou fazendo lá? Você foi ganhadora de um anel de brilhante. Procure essa revista. Gente, mas é muita sorte. Aí eu falei, mas por que Anel de Brilhante? Porque acho que é alguma coisa de concurso. Aí eu fiquei, nossa, eu nem terminei a festa, mandei a criançada para casa, fui embora correndo para descobrir, né? Aí a minha amiga, que inclusive é a Conceição, a esposa do Dr. Clóvis,
Ela me mostrou a revista Cláudia, de fato foi mesmo, estava na revista. Aí passou uns dias, apareceu uma pessoa lá em casa de branco, sabe? Um produtor, né? E entregou o anel para mim em mãos. E eu ganhei daí. Olha, É verdade mesmo. muito merecido o seu prêmio, hein, Então, Jacira? então, isso foi em 89, mais ou menos. Essas coisas que E aquela aconteceram. história da sopa para todos? A O que sopa que para foi isso? todos, também mais ou menos aproximadamente, porque eu já tinha os 4 filhos. Não, eu tinha 3 filhos. O Júnior não tinha nascido ainda quando aconteceu esse Sopa para Todos. Nós fizemos um projeto dentro da minha sala com 3 professores. Edna Altes, Edna Ferriello e a Célia Lourdes Vercelino, em memória, né? E tinha mais algumas, não me lembro agora. Nós fizemos um encontro na minha casa, porque a minha casa ficava em frente a essa praça, que não era praça, era um mato, era um descampado só, sabe? E elas queriam que eu participasse também desse projeto, de fazer sopa para as crianças carentes do bairro. Como a minha casa era grande, tinha uma garagem muito grande do lado, eu falei, vamos começar assim, vamos trabalhar. Nós fomos até no Laios, no Rotary que tinha aqui. Na época, o Laios era ali pertinho de onde o banco do Viras Café, por ali naquela calçada do lado de lá, era lá. Fomos até lá para conversar sobre esse assunto. Começamos, meu pai, a primeira nós fizemos na minha casa, da minha garagem. Nós demos de comer 70 crianças, mais ou menos. Fazia na minha cozinha e com a ajuda dessas professoras. E depois nós começamos o projeto na praça com a ajuda dos moradores de bairros. Meu pai foi que cavocou as primeiras valas. Meu pai, Manuel Vieira dos Santos. E nós fizemos um barracão, sabe? Com a ajuda do pessoal. E esse barracão atendeu a mais de 90 crianças por dia, porque o bairro era muito carente e tinha muita criança. E os meus comiam tudo junto, né? Porque eu ficava ali, só ali, né? A sopa era boa. Muito boa, muito boa. A gente ganhava muita coisa. Mas eu tinha tanta disposição. Eu tinha 3 filhos, mas eu tinha disposição. Era magrinha. Eu tinha uma fortaleza, não sei. Quando eu lembro as coisas que eu fiz, eu não acredito. Eu encontro algumas pessoas hoje e fala para mim assim, você lembra que eu ganhei um troféu porque você me levou em Tatuí, em tal lugar assim? Eu falei, nossa. Nem lembra mais. Um dia desse eu encontrei com uma amiga aí, ela me falou assim, você lembra de mim? Eu falei assim, tô olhando assim, tô querendo lembrar. Ai, você que fez meu bolo de casamento. Olha. Ah, que horror, gente. Será que eu fiz? Eu não tô acreditando. Mas fiz, viu? Fiz, a moça não ia mentir. Com certeza. É bom que tem Então, muita história para contar, mas né? isso eu vou ter que escrever, porque é muita coisa. Mas Agora, vamos... essa sopa para todos, só concluindo o resto da história da sopa, eu só parei porque eu fiquei muito triste com a morte da Célia Lourdes, né? Uma professora muito querida na cidade, que eu morei muito tempo no quintal dela até casar, sabe? Quando eu vim para Boituva. Aí foram fazendo, foi para SOS, Fundo Social, essas coisas todas. E eu parei, né? Fazer o quê? Não teve como continuar. Viu? E conta pra gente, aquele dia que a gente conversou lá no Festival de Inverno, você estava um pouco apreensiva porque você ia cantar em inglês. Fica quieto. E aí, como é que foi superar esse desafio? Eu superei, viu? Eu fiz aula com o professor da Escola Evolútil. Quer dizer, primeiro eu estudei bastante a música, porque a melodia a gente já conhecia, né? É uma melodia bem conhecida. Eu fiz, que quando eu casei, eu cantei Dia Como Te Amo para mim, porque meu marido queria. Ele gosta muito da Gigliola Cinquetti. E Dia Como Te Amo é a música dele. Então, e daí mas a dona da escola falou, não, eu prefiro que você cante o rock and roll lullaby dos anos 70, que é do Selva de Pedra, da novela e tal. Aí o Uca, meu filho, falou, quero que você cante Baby Canderou, porque é do tempo das baladas, que eu fazia tape na cidade com os jovens da minha idade. Falei, pois vai as duas então, vou estudar as duas. Aí com a ajuda dos meninos lá, do Fábio, professor de sax, professor de gaita, e do Felipe, que é barítono, cantor, professor de canto da Escola Evolútil, e acabei estudando e deu certo. E eles cantaram comigo.
Os dois professores. Ó, o privilégio, né? Nossa, é muito Que delícia, mesmo. né? Isso E que foi, dá do- ser querida, e né? foi domingo agora isso, viu? Depois que eu terminei de cantar, eu encontrei um grupo folclórico ao lado, assim, que estavam assim, para entrar em cena. Uma delas tirou foto comigo e falou: seu CD custa caro? Eu falei: nem CD eu tenho. CD custa caro. Esse. Queria comprar Mas meu o dia que CD. tiver vai custar muito caro, porque vale Ai, muito, viu, meu Deus, gente? achei tanta graça a mulher perguntando para mim se eu tinha CD para vender. Ai. Mas foi muito legal, sabe? Então, olha, tem cada trajetória na minha vida que Ela ficou. anotou tudo, gente, pra não esquecer nenhuma Não, passagem porque da vida depois dela. alguém me liga e fala: por que você não esqueceu de Por que você mim? não falou? É, então que nem o Grupo Carinhoso, é um projeto meu de 94. Só que depois que eu voltei, eu entrei, que fiquei no NUT com outro grupo aí, eu pus o nome de Carinhoso e começou em 2008 esse Carinhoso, a segunda formação, né? A primeira era de Peró, outros músicos, outros cantores. Quando fiz a segunda formação aqui no NUT, comecei com 2008 e agora foi até 2010. Aliás, 2018. 2018, Então já 10 tem, anos olha, no vai fazer NUT. 10 anos, devia fazer uma festa até, né? Eles Com merecem, viu? certeza. E nesse grupo É, tem o quê? Tem canto, tem a nossa, banda. o nosso querido sanfoneiro lá, ele é tudo na nossa cidade aqui, o Samuel Vaz, que ele está dando uma força lá. Ele é sanfoneiro, ele é tecladista e toca sanfona na oficina de arte para todos os grupos, todos os coros. Ele é muito competente e agora está dando uma força lá. E tem o José Fernandes, que é o professor, que é o que toca violão, que está cuidando para mim do grupo lá. Tá uma belezinha, eu tô gostando, eles estão muito bem, viu? O Muita importante saudade deles. é sempre cultivar, né, os bons Isso, hábitos, fazer o que a gente gosta. Eu acho que esse é o segredo é, da juventude da mente, não é, lógico, com Jacira? Que certeza. eu percebo que você tem uma mente muito ativa. Ah, eu, Ó, eu eu, tô até te chamando de você. No eu não quero começo eu que fale chamava de dona mesmo, pelo amor de senhora, Deus. né? Mas eu, É, eu eu, acho que eu me você é sinto. tão jovial, você é Eu tão pra falo que frente. eu comento que eu tenho 71 anos de idade, mas na mente minha eu não tenho mais do que 30. É uma menina, é uma Não, molequinha. eu sou. Então, eu me sinto assim, sabe? Verdade. Tão moleca que na minha juventude, eu vou voltar um pedacinho só para contar uma coisa para você que eu Conte. nunca falei para ninguém. Eu tenho vergonha até. Segredo, gente, Segredo. atenção. Tchan, 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 tchan. O segredo É, será revelado. nos meus, acho que 14 anos, mais ou menos, eu fui sair para minha mãe para comprar verdura que ela pediu e foi uma prima minha junto comigo. No meio do caminho, a minha prima, ela não gostava muito de mim porque minha avó dava muita corda para mim. Minha avó deixava eu fazer tudo, sabe? Me agradava. E essa minha Você prima era a ficava um neta pouquinho. preferida da Era, vovó. era porque eu morava com ela, né? Meus pais vieram logo para cá, então eu fiquei. Meus pais vieram, mas depois. Meus pais não paravam só na cidade, porque meu pai trabalhava muito com caminhão, assim, então era, sabe? E uma época que eu fiquei lá, ela falou assim, eu fui comprar verdura para minha mãe ainda estava em Tatuí, e a minha prima disse assim, você não é capaz de tirar uma pedra no pneu daquele carro. Eu não gostava de desafios. Não faz desafios que eu quero, eu não gosto, eu quero fazer. Não me peça desafios, né? E eu peguei uma pedra, que a rua lá não era asfaltada, cheia de pedregulho. Peguei a pedra maior que eu achei. E fui jogar no pneu do carro. Você acredita que espalhou o vidro do carro do senhor lá? Espalhou. E eu fiquei tão assustada que eu não sabia o que fazer. Aí passou uma pessoa assim e falou, corre, corre. E eu corri. Aí eu comecei a correr. E minha prima não veio atrás de mim, não correu. Aí ele perguntou onde eu morava para ela. Ela ensinou onde eu morava. Para ele na minha casa. E quando eu cheguei na minha casa, meu quintal varava numa outra vila, assim. Eu fui parar na casa de uma madrinha do outro lado da vila e fiquei presa lá uns 2 dias para mim não apanhar, de medo de apanhar. Eu aprontava muito na minha infância, sabe? Foi seguir o conselho da prima, quebrou o vidro do Meu pai, carro, a se minha mãe, coitada, escondeu. teve que à noite pagar o vidro do carro, né? E ela, pra você ver como é que é as coisas. Meu pai trabalhava com caminhão, ele tirava motor de caminhão assim com um galho de árvore para poder consertar. E esse galho de árvore era muito gostoso de brincar. Eu juntava meus primos, minhas primas, e a gente subia na mangueira e descia pelo galho, sabe? Que nem Tarzan. Uma dessas descidas aí quebrou o galho. Que era o galho predileto que ele levantava,
o motor do carro para consertar. Ele correu atrás de mim na vila toda com uma cinta na mão. Eu lembro até hoje. A gente fazia cada uma. Mas era muito bom esse tempo. Brincar de amarelinha, brincar de peteca. Não é verdade? Com É uma certeza. juventude bem gostosa mesmo, sadia. Eu acho que fiz um pouco de tudo. Agora, teve uma coisa assim que também nunca falei lá na minha casa, que eu já era mocinha. Que eu fui passear na casa de uma amiga chamada Clélia. E ela me convidou para ir no baile. Eu falei, mas não avisei meus pais. Aí não, aí ela ligou, conversou com meu irmão, foram avisar meus pais, e eu fui com ela no clube. Nessa época, Tatuí, 11 horas da noite, passava o jipe e não deixava ninguém de menor na rua. Eu fui com ela, mas eu tinha que segurar a vela, porque ela estava com o noivo. Então, na volta, nem meia-noite não era. Aqui, meia-noite, o povo começa a sair. Meia-noite lá já é. Nossa, pelo amor de Deus, meia-noite na rua. Aí eu falei pra Clélia, Clélia, eu não vou segurar a vela, não. Aí ela me deu um casaco que estava fria. Ela falou, vem aqui, pega na minha mão, a gente vai junto. Não, ela estava namorando, estava com o namorado. E eu atrás, bem quietinha, sozinha, sabe? De repente passou o jipe da polícia que estava procurando um bandido. Começou a dar tiro pra cima. Eu olhei aquilo lá, eu tinha um penteadoninho maravilhoso. Eu mesma mandei fazer, paguei Aquele pra fazer. ninho de passarinho. Aquele tempo era um ninho de passarinho. Olha, você acredita que o policial parou e perguntou onde eu morava? Eu falei assim, eu estou na casa da minha amiga, que é no centro da cidade. De fato, verdade. Eu estava falando a verdade. Eles falaram, não, é muito tarde para uma menina de menor estar na rua. Eu vou levar você na sua casa. Por que ele foi falar isso? Eu corria, eu sabia correr. Quando ele falou isso, eu comecei a correr. E aí, enquanto ele perguntava pro casal, né? O casal falou, imagina, essa menina está na minha casa. Eu sou responsável. Os pais dela moram longe, mas ela está na minha casa. Mas eu não pode. Aí, olha, ela sumiu. Isso aqui, eu. Quando ele foi me alcançar para pôr a mão em mim, eu fiz isso e ele foi de boca no chão. Esse senhor se chama Cabo Silas. Eu derrubei o Cabo Silas na cidade de Tatuí. Só aprontou. E depois apareceu no jornalzinho no dia seguinte. Jacirinha Vieira dos Santos, campeã de São Silvestre. É coisa da criançada, né? Aí virou notícia. Virei notícia. Olha. Mas que eu não gostei muito dessa notícia, mas fazer o quê, né? É coisas da vida, né? É. Então, eu lembrei bem das minhas amigas do magistério, que elas queriam ser lembradas. Sabe o que eu queria te perguntar? Você que, né, é uma artista e ainda continua no meio artístico aqui de Boituva. Tem alguma coisa que você sente falta, que você acha que poderia abrir mais oportunidade para artistas aqui na região? Eu sinto falta de um teatro, um anfiteatro, que dê para abranger a parte de teatro, música, sabe? Uhum. Que tudo saia daquele local, para facilitar para o povo boituvense. Mas eu acho que não vai demorar muito para acontecer isso não, sabe por que eu acho? Porque eu participei da conferência aí na Sejuc. Sejuc, você sabe que é a Secretaria de Esporte, Cultura, Lazer e Juventude. Eu participei, fui convidada pelo Davi, pelo Causeta, para participar de um encontro aí que durou quase um mês. Esse encontro foi para a gente estudar a possibilidade de melhorar a cultura da cidade. Porque vai ter a lei, né? Nós estamos lutando para isso. Nós estamos lutando para que já seja sancionada essa lei, para a cultura. Seria uma lei de incentivo à cultura. Incentiva a cultura. Porque, na verdade, a cultura ela não está muito lá em cima como deveria aqui em Boituva e em muitos lugares da cidade. Certo. Então, eu estou vendo que esses meninos estão fazendo um trabalho bonito, viu? Eu falei esses meninos porque eles servem de meus filhos, né? E eu gosto muito dos dois, do Rodrigo e do Davi. Aliás, eu gosto de todos eles que trabalham, Fabiana, Glauce. Mas, então, esses dois meninos aí, eles me dão muito apoio. O Davi, quando ele começou a trabalhar com a cultura, ele já colocou o grupo carinhoso assim, em primeira mão, sabe? Então ele deu muita oportunidade, sabe? Nossa, se tivesse um teatro aqui em Boituva, ia ser muito bom mesmo. Olha, você sabe que eu já fiz teatro, te contei, né? Pois é. Se tiver um teatro em Boituva, eu volto pro palco. Mas nós precisamos conversar com o nosso atual presidente da ABLA, do qual eu sou uma das fundadoras.
Eu não comentei da Abra ainda com você, porque eu queria só que você lembrasse a cultura para poder falar da Abra. Academia Boituvense de Letras e Artes, que tem 10 anos também. Aham. 9. E você tem uma participação ativa lá, Tenho, né? aliás, eu sou fundadora, junto com mais 5 pessoas. Não sei se eu vou lembrar o nome delas. Zezinha Brasil, Luiz Gonzaga de Camargo, um famoso escritor nosso aí, José Eduardo dos Santos, falecido já, que, quem mais? Adalgisa Cuan, que já é uma artista plástica aí, espetacular. Então, e quem mais? Quem mais? Bernadette Fleury. Olha, aproximadamente 5 pessoas foram as que. A Mayra, da Biblioteca Municipal. A Mayra é uma pessoa que me dá muita força até hoje. Agora, a atual diretoria é a Cláudia, que também é uma amiga minha que, nossa, me veste, me pinta e anda comigo para todo lado. Assim que é bom. Por isso Então, que a tá Cláudia é sempre linda. a atual secretária do ABLA, aos 3 anos aproximadamente. Então, essa nova diretoria eu não faço parte, sabe? Eu não quis fazer, porque eu não quero deixar o coro municipal, eu não quero deixar a Evolute, porque eu canto sozinha em alguns lugares, eu gosto de cantar sozinha às vezes. No coro municipal, a gente está viajando muito, e está tendo muito apoio da prefeitura para o coro municipal. Então, eu estou muito assim, eu acho que eu tô com muitos compromissos. Então, a ABLA, eu faço o que posso. Mas nessa que posso, eu como chanceler, porque eu sou chanceler da ABLA. Chanceler quer dizer que tem que fazer os eventos da academia. Estou meio devagar, porque eu dividi o chanceler com a minha querida amiga Maria Alice, que ela agora é a nova vice-presidente da ABLA, e Roberto Novaes Reis, que é o nosso presidente. Então, a academia está bem amparada e bem assessorada agora. Agora eu acho que ela vai mesmo, como é que fala? Deslanchar? Deslanchar. Porque o Ótimo. Roberto era uma pessoa que ele tem atitude bastante, sabe? Ele gosta. Ele Tem, estava lá é, no Festival de Inverno. isso. Então, e tem também o meu amigo acadêmico que também me ajudou muito, que sempre me dá força quando eu preciso, que é o Carlos Alberto Escudeiro. Também tem livro lançado. Agora tem umas pessoas muito importantes que entraram na academia, que é a Leonice Teixeira, essa escritora que eu queria que você conhecesse, quero que você conheça. Então, quero apresentar para você algumas celebridades que eu tenho Ó. muito orgulho de ser amiga. Ai, que honra! Se Que honra você se você me me falar der, que quer me apresentar. Eu eu vou quero sim. adorar conhecer. Quero a Cleide Regina, cantora, que também é uma pessoa muito querida na cidade, está alcançando aí multinacional, já está internacional já, Cleide Regina. Uau! Hoje eu não estou com ela porque eu estou aqui, senão eu estaria depois, com quem ela. sabe um dia ela vem aqui. É só né? você quiser que eu trago. Claro. A Cleide eu trago. Ah, Zacira, manda um beijo para todo mundo, para sua família que está te assistindo, que eu tenho certeza que eles vão ficar muito felizes com o seu beijo no ar. Beijo, meninas. Meninas da Abra, menina do Evolute, menina do Coro Municipal, Donute, eu não vou citar o nome de todas porque eu não vou lembrar. Mas dos filhos, Beijo você meus cita os filhos nomes. aí, Uca, Joelmir, Uca, Jaqueline, Joelma e Levi Júnior, que está de cama, coitadinho, Oh. mas está bem já, graças a Deus já está melhor. Eu acredito que eu lembrei de todos, porque senão Pro vão me marido. cobrar, viu? Do pessoal Aí eu Pro falando, marido, você falou, porque o marido é querido, Levi também, querido, né? você já lavou minha loucinha hoje? Coitadinha. Ele Olha o ficou que lá, sobrou pro marido. ele ficou lá olhando a casa pra mim, viu? Tá Eu não contei certo. pra você por que que eu casei com o Levi, né? Não. Eu ia falar só no livro, mas agora eu vou falar. Então fala. Antes de acabar. Antes de acabar. Fala. Porque eu vim para Boituva sem saber nada de matemática, nada, nada. E ele não era formado, mas ele ensinava matemática particular. Ah. E assim o meu professor de matemática, que foi aqui em Boituva, Paulo Mazuquim, famoso, querido escritor também, ele falou assim, por que você não procurou Levi para você fazer prova, né? Depois, segunda chamada que falavam, né? Quando a gente ficava. Tipo recuperação. Recuperação, isso. Eu falei, mas eu nem conheço e tal. Eu fui fazer naquele pouco caso, porque eu só gostava que o Paulinho me ensinasse, porque eu só conhecia o Paulinho. Não conhecia mais ninguém. Aí, de tanto ele forçar a barra, fui conhecer o Levi. Fui na casa dele. Aí eu vi muita criança, sabe? Que ele tinha muitos irmãos. Tudo pequeno, assim, sabe? Eu falei, como que eu vou aprender no meio de tanta crianças assim?
E ele estava mastigando a matemática dentro do muro da casa dele, sabe, lá para cima, perto do bar da caixa d'água por ali. E também, eu também trabalhava ali numa empresa de ônibus. Aí nessa época aí, que eu estava precisando de ajuda, ele já falou para mim, você foi conversar com o Levi? Ele forçou mesmo, hein? Você foi conversar com o Levi? Eu falei, eu vou amanhã. Faltava 15 dias para mim passar de ano. Eu fui, falei para ele, eu levo a lousa da empresa de ônibus na minha casa e você me ensina lá, porque você na sua casa não tem condição com essa criançada, né? Esses irmãos que você tem. Ah, não, eu vou na tua casa. E ele ficou 18 dias me ensinando. Esses 18 dias eu aprendi matemática na vida. Tudo que eu não sabia eu aprendi. Agora, se perguntar, não sei nada. Mas na época eu sabia, eu aprendi. Na época eu prestava toda a atenção do mundo. Aprendi e passei de ano às custas dele. Aí nesse vai, vem, chove, aí ele começou a me paquerar. E com isso nós começamos a namorar. Olha. E o Paulo Mazuquim foi meu padrinho de casamento. Quantos anos você tinha nessa época? Eu casei com 26, eu comecei a namorar com 24 ele. Estava terminando a 8ª série, parece. Porque, na verdade, eu comecei a minha carreira da educação com 40 anos. E por isso que eu falo, mulherada, não desistam. Não desistam, porque eu tinha 4 filhos, 40 anos, e fui começar o magistério. Daí, com 44, eu terminei o magistério. Com 47, eu fiz educação artística em Tatuí. Com 50, eu fiz pós-graduação em Botucatu. Bom, a mensagem que fica é essa, gente. Nunca é tarde para estudar. Verdade, boa. Nunca parem de estudar, nunca parem de se divertir e, principalmente, amem o que vocês fazem, porque eu acho que esse é o segredo da felicidade e da juventude. Isso. Não é? Então, e daí tem uma música minha que fala assim, eu sempre deixo também como lembrança. Nasci talvez chorando, mas quero morrer cantando, assim desempenhando o papel que Deus me deu. Ah, muito bom. Então, muito obrigada, Jacira. Vamos encerrar por hoje a nossa entrevista. Gostaria de agradecer a todos da nossa audiência. Uma boa tarde e até a semana que vem. Um beijo, gente! Beijo, gente! Amo vocês!